Duas pequenas povoações fronteiriças de uma região remota da Península Ibérica dormem durante as horas mais quentes da tarde. Nada altera a quietude deste momento. É verão em Ciudad Rodrigo e Almeida. Contudo, aqui travaram-se batalhas cruéis e combates terríveis, consequência de uma guerra sem quartel contra a ambição de um homem que pretendeu expandir o seu poder pelo continente europeu. Espanha enviou os seus melhores filhos para lutar em defesa das suas povoações e cidades assediadas. A Batalha de Ciudad Rodrigo converteu-se num símbolo da resistência patriótica. Também Portugal, a partir de onde se consolidou no final a contraofensiva contra o invasor, pagou um preço muito elevado em vidas que ficou para a história. As tropas inglesas foram determinantes na vitória final contra os exércitos imperiais. Durante 7 longos anos, a Península Ibérica converteu-se num imenso campo árido e estéril, arrasado pela desolação da guerra, pela morte, pela fome e pela dor. Nestes campos, porém, nestas povoações e aldeias, face às muralhas escreveram-se páginas gloriosas de honra e heroísmo, sempre regadas com o sangue do povo. Provavelmente foi aqui que o imperador Napoleão, esse grande homem malévolo, cometeu o seu primeiro erro fatal. O erro de Napoleão. Quando Napoleão sobe ao poder em França, decide acabar definitivamente com a presença inglesa em Portugal. Napoleão servir-se-á de Godoy, primeiro-ministro de Carlos IV, para que Espanha entre em guerra com o país vizinho. As incursões posteriores dos marechais Junot e Soult revelaram o grande interesse que a situação da Península Ibérica começa a ter para o imperador. Em 1810, Napoleão organiza formalmente um grande exército de invasão, cujo objetivo é expulsar para sempre os ingleses do território peninsular. Para esta missão, decide entregar o comando das tropas a um dos seus oficiais mais leais, o Marechal André Massena. Massena, triunfador nas campanhas de Itália e da investida austro-russa de Zurique, é um homem de uma certa idade que está retirado quando o imperador lhe propõe a missão de liderar o exército de Portugal. No entanto, a fidelidade que o velho marechal tem a Napoleão impede-o de recusar um cargo tão importante. Napoleão já tinha estado em Espanha e observara no terreno a grande aridez e o relevo tortuoso das terras hispânicas. A Espanha é um grande labirinto de serras agrestes e desfiladeiros, com caminhos impraticáveis durante a maior parte do ano. Os numerosos rios correm fundo e largos, formando alcantilados sem pontes ou vaus naturais, por onde terá de passar um grande exército de invasão. Esta geografia impossível poderia deitar por terra os planos de conquista do imperador. A zona de acesso mais fácil a Portugal é a conhecida Raia Seca. Os escassos 60 quilómetros entre os caminhos do Douro e da Serra de Gata. Esta região é plana, com poucos acidentes geográficos, e, portanto, ideal para o avanço lento de um numeroso contingente armado. Será esta a zona que Napoleão indicará a Massena para iniciar a investida contra Portugal. Na primavera de 1810, Massena estabelece-se em Salamanca. A bela cidade de Castela sai por algum tempo da sua apatia provinciana para receber esse distinto oficial e a sua pequena corte. Aí, Massena começa a analisar os planos e a ditar as ordens para pôr em movimento o grande contingente de soldados,
maquinaria bélica e animais que Napoleão o incumbiu de gerir. A tarefa é complicada, pois há que satisfazer as necessidades diárias em alimentos e apetrechos de mais de 100 mil homens, dispersos por uma grande extensão de terreno em Salamanca e nas províncias limítrofes de Zamora, Valladolid e Toro. Em pouco tempo, a questão logística converte-se no principal problema do exército invasor. A terra castelhana é seca, pobre e está muito castigada pela depredação de uma guerra que dura já há 2 anos. Este campo apenas produz para quem o cultiva. Desse modo, para alimentar os seus homens, Macena tem de fazer requisições forçadas de cereais e alimentos frescos nas povoações de todas as províncias vizinhas. Mais grave ainda é a questão do gado para consumo, imprescindível na dieta de um soldado. Em pouco mais de 3 meses acabar-se-á com todas as ovelhas e bois da comarca, se se der a ração diária de carne correspondente a uma tropa tão numerosa. Quando o exército invasor de Macena tenta entrar em Portugal pela Raia Seca, depara-se com 2 obstáculos formidáveis que lhe impedem a marcha. As povoações moradas de Almeida e Ciudad Rodrigo, juntamente com o vizinho forte de La Concepción, compõem a linha de fortificações de fronteira. As armas de fogo originaram uma nova modalidade arquitetónica em que os engenheiros militares, digamos, construíram fortificações baixas, pouco visíveis no terreno. Foram pensadas contra a artilharia e as armas de fogo. Em Espanha temos Ciudad Rodrigo e o Forte Real de La Concepción. Na parte portuguesa existe a Vila Fortificada de Almeida. São edifícios muito característicos, pois nada têm que ver com os castelos a que estamos acostumados. Têm muralhas baixas e estão enterrados no terreno. Ao avançar, só se vê enquanto se está praticamente ao pé deles. Já estão pensados para grandes guarnições de infantaria com peças de artilharia e têm capacidade de resistência. São edifícios a que poderemos chamar blindados, que podem resistir ao fogo de uma artilharia moderna do século, de finais do século XVIII, princípios do século XIX. Formam fossos e contrafossos. O sistema mais característico, o engenheiro mais característico de toda a Europa era Vauban, e todos os conhecemos porque normalmente são em forma de estrela. Nestas fortificações, além das instalações militares, havia uma padaria, lojas, um hospital e cozinhas para tornar mais cómoda a vida cotidiana das tropas. Este é o tipo de fortaleza que Macena deve conquistar quando investe contra Ciudad Rodrigo, uma praça que demonstrara ter grande valor geoestratégico nas anteriores campanhas de Napoleão, convertendo-se num verdadeiro trinco da fronteira hispano-lusa. Ciudad Rodrigo é a capital insurgente do norte de Espanha, pois alberga a sede da Junta Superior de Castela a Velha. A cidade salamantina, com fama de ser inexpugnável devido à solidez das suas muralhas e à coragem dos seus habitantes, converteu-se num símbolo da resistência patriótica. Nesta época, quase todas as cidades espanholas se renderam às tropas imperiais. Por isso, a localização de Ciudad Rodrigo na fronteira e a proximidade do exército expedicionário inglês dá ânimo aos sitiados.
A defesa da praça recai sobre o governador Andrés Pérez de Errasti, aristocrata e militar de valor, com 50 anos de experiência em todas as campanhas da sua época, ao serviço de Espanha. Será este o homem encarregado de enfrentar o exército imperial. Em Ciudad Rodrigo tem-se a noção de que desta vez se tratará de um ataque definitivo. Armazenam-se munições e víveres, vigia-se a muralha, corta-se o arvoredo do rio e derrubam-se os edifícios próximos para que o inimigo não possa utilizá-los. Em junho, Massena transfere o seu quartel-general para o Convento da Caridade, de modo a seguir de perto o cerco a Ciudad Rodrigo. O atraso das operações militares cria conflitos nas relações entre Massena e o Marechal Ney, chefe do 6º Exército Imperial que, em fevereiro, tentara conquistar a praça apenas com as suas tropas. O cerco não avança nos prazos previstos e a cidade sitiada resiste de forma exasperante. Tal origina discussões intensas entre Massena e Ney, seu igual em patente como marechal de campo, mas seu subordinado na campanha peninsular. O caráter enérgico de Ney fala roçar frequentemente a insubordinação para desespero do seu comandante-chefe. O impulsivo Marechal Ney propõe cercar Ciudad Rodrigo com uma força limitada e perseguir o inimigo inglês ainda débil. Massena, em contrapartida, é partidário de seguir as instruções recebidas de cercar e conquistar a cidadela sem dividir as forças. O cerco em volta de Ciudad Rodrigo fecha-se definitivamente e os engenheiros e sapadores franceses, sob o controlo do coronel Valazé, iniciam os trabalhos de escavação de trincheiras e túneis para minas, em direção à muralha. O moral na cidade é elevado. O número de forças defensoras é de cerca de 6.000 homens, embora os efetivos de combate correspondam a metade. Entre os defensores estão os lanceiros de Castela de Dom Juan Julián Sánchez, El Charro, uma força de elite que fustiga continuamente os invasores e atrasa os trabalhos nas trincheiras. As reservas de munições e provisões são abundantes, e na fortaleza as esperanças de socorro mantêm-se elevadas. Muitos dos soldados espanhóis são recrutas, e os confrontos nas muralhas são o seu batismo de fogo. Do outro lado, estão os 50.000 homens do 6º e 8º Exército francês, provavelmente os melhores soldados do mundo. Depois de superar grandes problemas logísticos, chega finalmente a Ciudad Rodrigo o comboio de artilharia francês, apesar da composição que transporta a munição de diversos calibres para morteiros e canhões. Começa então o bombardeamento da praça e, com ele, o sofrimento da população civil que aguarda esperançada pela ajuda de Wellington. No entanto, o general inglês tem os seus próprios planos e mostra-se ambíguo no momento de comprometer as suas tropas. Além disso, em privado, confia pouco na capacidade de resistência dos espanhóis. Quando o cerco se fecha definitivamente em volta da cidade, o governador Errasti compreende que não terão qualquer auxílio exterior e que dependem de si próprios para garantir a sua sobrevivência. Os lanceiros de Castela de Dom Julián Sánchez El Charro contribuem com os seus ataques para o êxito da defesa da cidade. As ações corajosas desta figura lendária no cerco de Ciudad Rodrigo valem-lhe a admiração dos seus próprios inimigos, mesmo quando, na batalha, se aplica com arrojo e frequentemente de forma expedicionária. O general inglês Robert Crawford e até o próprio Wellington reconhecem-no com a sua amizade. El Charro faz saídas constantes da muralha, atacando repetidamente um inimigo muito superior.
Reconhecendo a inutilidade de uma unidade de cavalaria numa praça cercada, o governador Errasti ordena a El Charro que abandone a cidade. Julián Sánchez, no comando dos seus lanceiros, investe e, arrasando as linhas francesas, logra escapar ao cerco. Ciudad Rodrigo dispõe-se a resistir a mais 2 semanas do terrível ataque. A população da cidade acode em massa à defesa da praça, imitando outras urbes heroicas como Saragoça e Gerona. Entretanto, as baterias espanholas mostram-se cada vez mais eficazes nas descargas contra o inimigo, provocando numerosas baixas. O próprio Errasti percorre diariamente os baluartes, inspecionando o estado das defesas. Em Ciudad Rodrigo já se sabe que os ingleses não vão tentar romper o cerco, e confia-se que as sólidas muralhas, espectadoras de muitas batalhas, resistam ao terrível ataque que se avizinha. Antes do assalto final, o Marechal Ney envia uma última carta a Errasti a pedir-lhe que entregue a praça. Porém, uma vez mais, o governador não cede. Nos primeiros dias de julho, inicia-se uma tempestade de fogo e metralhadora contra a população martirizada. As baterias francesas disparam dia e noite com uma sincronia perfeita, desde o topo do Teso de São Francisco ao baluarte do rei, provocando inúmeros incêndios no interior da cidade, que se converte em pasto de chamas. No dia 9 de julho, as tropas espanholas retiram-se para posições mais guarnecidas no interior da cidade, perante a intensidade do bombardeamento francês. O fogo combinado da artilharia e a colocação de uma mina abrem finalmente uma brecha na muralha. A sólida defesa de Ciudad Rodrigo não conseguiu resistir ao embate do exército imperial. No exterior da fortaleza formam-se as unidades que vão realizar o assalto final. A cidade permanece muda e expectante perante a iminência do ataque. As unidades de elite francesas, granadeiros, batedores e voltigeurs preparam-se para uma luta mortal porta a porta. Esperava-se que muitos caíssem no último ataque, face às emboscadas do inimigo, mas a glória da Legião de Honra e o ansiado saque valem um esforço. O governador Errasti sabe que tudo está perdido. Lutou até ao limite das suas forças, mais além do que lhe exigia o seu dever como soldado. Contudo, tem consciência de que a cidade vai ser saqueada e espoliada pelas tropas invasoras. Pilhagens, violações e caos tomarão conta de Ciudad Rodrigo. Por isso, no último momento, o governador aparece na brecha e anuncia a rendição da praça. Errasti é levado à presença do Marechal Ney, que espera na base da muralha. Ambos os militares trocam saudações de cortesia. Ney ouve as razões da capitulação e elogia a gloriosa defesa dos espanhóis. O Marechal francês mostra-se magnânimo com os vencidos e promete que as vidas dos cidadãos e as suas propriedades serão respeitadas, mas a guarnição partirá para o cativeiro rumo à França. As tropas francesas entram em Ciudad Rodrigo a 10 de julho, depois de 3 meses e meio de cerco. A promessa de Ney de que a cidade não será saqueada não é bem recebida pela tropa, que esperava a sua recompensa após um cerco tão longo e difícil. Os soldados creem que o saque lhes é devido como parte da sua recompensa, pois a cidade só se rendeu quando os atacantes destruíram a muralha e qualquer defesa se tornara impossível. Finalmente, os franceses são donos da praça, mas para estes soldados com treino e experiência em todos os campos de batalha europeus, a conquista foi mais dura do que o esperado.
A rendição só se deu depois dos atacantes terem aberto uma brecha na muralha. Estiveram preparados para o assalto e aos defensores só lhes restavam mantimentos para 3 dias. Errasti reuniu todos os comandantes da praça e chegaram à conclusão de que não conseguiriam resistir mais do que 3 dias. As baixas espanholas ascenderam às 1.700, incluindo a população civil. Além disso, 3.500 soldados marcharam para a França, rumo ao cativeiro. Ao entrarem na praça, os vencedores apenas encontraram casas destruídas. Massena ordenou a reconstrução da cidade, a sua restituição ao Estado de defesa. Para tal, impôs uma pesada contribuição de 500.000 francos aos seus habitantes. A partir daí, Ciudad Rodrigo passou a ser a base fundamental do Exército de Portugal, onde foram sendo armazenados mantimentos e o material de intendência e artilharia que chegava da retaguarda. A luta desigual desta povoação depressa se converte em toda a Espanha num exemplo de patriotismo perante o invasor. Encabeçando os seus homens, o governador Errasti partirá para o cativeiro em França. Daí, devido ao seu caráter turbulento e altivo, será levado para o sombrio castelo de Landau, onde permanecerá longos anos e onde adoecerá gravemente. Quando regressa, a Espanha recompensa-o com promoções e medalhas, mas nunca com a generosidade que mereceu este grande soldado. Depois da queda de Ciudad Rodrigo, o próximo objetivo do exército francês é a povoação de Almeida. No seu caminho interpõe-se a vanguarda inglesa sob o comando do general Crawford, que acampa no Forte de la Concepción, na fronteira hispano-portuguesa. Em Espanha havia essencialmente 2 fortificações que barravam o caminho para a fronteira. Em primeiro lugar, mesmo na raia, a escassos 100 metros do rio Turones, encontrava-se o Forte Real de la Concepción. Esta fortificação já foi pensada precisamente para impedir invasões e servir de base a elas. Os ingleses não tinham soldados suficientes para deixarem guarnições no Forte de la Concepción. Isso levou a que Wellington decidisse anular essa fortificação importantíssima através de uma explosão. Ordenou ao general Crawford e aos engenheiros britânicos que a fizessem explodir com 6 toneladas de pólvora. E fizeram-no. Dos 4 revelins, destruíram 2, além de vários lanços, de modo a que fosse fácil recuperar a fortaleza num futuro ataque. Quando os franceses planearam a invasão de Portugal, que melhor sítio para se fortificarem junto à fronteira do que o Forte de la Concepción, que foi pensado para isso. Massena fez dele o quartel-general de uma parte das tropas, enquanto as outras estavam estacionadas em Ciudad Rodrigo. Na manhã do dia 24 de julho, o general Crawford, que acampava nas imediações do rio Coa, perto de Almeida, compreende que o exército francês vai atacar e que toda a divisão ligeira inglesa pode ser dizimada ou capturada. Quando começa o avanço francês, as unidades de Crawford vêm-se rodeadas por forças muito superiores, o que origina uma debandada geral para atravessar a ponte sobre o Coa e ficar a salvo. Os combates travados no Coa são considerados os mais sangrentos das guerras peninsulares. As descargas de artilharia de ambos os lados do rio provocam um número elevadíssimo de baixas. Os mortos e feridos acumulam-se nos muretes da ponte e servem de trincheiras aos atacantes.
Atualmente, na ponta, um monumento recorda os quase 1000 homens de ambos os lados que morreram nesta batalha. Almeida, a bela povoação portuguesa conhecida como Estrela de Pedra, a escassos quilómetros da fronteira, converte-se após a queda de Ciudad Rodrigo na próxima peça do complicado xadrez que Napoleão joga na península. Massena, cada vez com mais dificuldades de logística, prossegue com a ofensiva de acordo com o plano previsto e começa a fazer provisões de mantimentos, espoliando um amplo território para manter uma tropa que já apresenta sintomas de esgotamento. Com as suas sólidas muralhas, Almeida converteu-se numa praça da primeira ordem no sistema defensivo inglês. Espera-se dela uma aguerrida defesa face ao invasor, para facilitar o reagrupamento do corpo expedicionário inglês. Em Almeida, porém, recebem-se notícias alarmantes do que sucedeu a Ciudad Rodrigo ao defender-se. Esquerda, volver. Depois do desmantelamento do exército português pelos franceses em 1808, este foi refeito com precisão e muito trabalho por Wellington. O general inglês criou unidades com a mesma disciplina e moral de combate do exército britânico. Essas unidades, que tinham demonstrado em combate muita valentia e audácia face ao poderoso exército imperial, são as que defenderão Almeida. Os comandos superiores deste novo exército estão a cargo de um inglês, mas todos os oficiais e soldados são portugueses. Este será o embrião do exército luso-britânico, que combaterá Napoleão até ao centro da Europa. A defesa de Almeida está a cargo do brigadeiro inglês William Cox, que envia uma guarnição bem treinada de 5.000 homens britânicos e portugueses. A tropa, veterana e experiente em combate, defende uma das fortalezas mais sólidas de Portugal. Além disso, existem importantes reservas de víveres e munições para suportar um longo cerco. Porém, face ao que sucedeu em Ciudad Rodrigo e à destruição da fortaleza espanhola, pondera-se abrir a praça ao inimigo sem combater para evitar o sofrimento. Em Almeida, acredita-se que desta vez as tropas do Wellington acudirão em seu socorro. Contudo, o general inglês tem os seus próprios planos e interessa-lhe que a praça resista o mais possível. De momento, não pensa comprometer o seu exército numericamente inferior numa batalha em campo aberto. Preparando-se para o ataque iminente do exército francês, a guarnição e a população civil de Almeida começam a armazenar tudo o que é necessário em alimentos e munições nas casamatas da cidade. As casamatas são as câmaras abobadadas construídas nas muralhas da fortificação, destinadas ao aquartelamento das tropas e a servirem de refúgio à população civil durante o bombardeamento. A cobertura exterior é em pedra e terra batida, o que torna a construção muito segura. Estas casamatas têm corredores subterrâneos para uma evacuação de emergência, poços de água potável, depósitos de cereais e canais de ventilação. Na verdade, são uma cidade subterrânea. A 14 de agosto começam as obras para abrir trincheiras e paralelas em volta de Almeida, perto dos baluartes de São Francisco e São Pedro. Embora os sapadores sejam continuamente atacados com descargas de artilharia a partir das muralhas, os trabalhos continuam lentos, mas a um bom ritmo. Supervisionados quase diariamente pelo próprio general Massena, cada dia mais contrariado por causa do esforço e do tempo empregues nos ataques. As trincheiras vão se abrindo no duro granito em pleno bombardeamento. Os portugueses têm na cidade 96 peças de artilharia de vários calibres,
operadas por 400 homens, e contam com pólvora e munições abundantes. As descargas de metralha disparadas à queima-roupa pelos canhões são temidas porque dizimam as alas imperiais. Por causa delas, os franceses sofrem diariamente numerosas baixas. Mas no dia 25 de agosto, os franceses logram instalar todas as baterias em volta da praça. Neste momento, o duelo de artilharia atinge a sua maior intensidade. Na defesa da cidade portuguesa, distingue-se o 23º Regimento da Infantaria. Os canhões de um e outro lado descarregam toda a sua fúria, arrasando as defesas inimigas. Os franceses lançam projéteis incendiários e não tardam a deflagrar incêndios no interior de Almeida. Porém, um facto imprevisto vai mudar o curso dos acontecimentos. A 26 de agosto, uma bomba francesa cai no interior do velho castelo, onde se encontra o arsenal central com várias toneladas de explosivos, provocando uma deflagração descomunal. O castelo explode e arrasa a cidade. As ruas enchem-se de cadáveres. A desolação e a morte espalham-se por todo lado. No dia seguinte, o governador Cox decide render a praça. Almeida sofreu um castigo duríssimo. Uma vez mais, Wellington renunciou à batalha e deixou nas mãos do inimigo uma praça forte de grande valor simbólico. No seio das suas tropas e ainda mais no exército português, não se entende a estratégia do general inglês e as vozes discordantes são cada vez mais. Na verdade, Wellington também ficou emocionado com a perda de Almeida. Quinze dias depois, Massena, no encalço do exército inglês, prossegue com o seu avanço, entrando numa das zonas mais pobres e desoladas de Portugal, a Beira Alta. Esta é uma região árida e despovoada onde faltam caminhos e recursos. À dureza do terreno junta-se o facto de toda a população rural ter sido deslocada para que o exército imperial não possa abastecer-se de alimentos e lenha seca, tornando desse modo mais penoso o seu avanço. A tropa francesa está esgotada e o clima é cada vez mais agreste. Nestas péssimas condições, Massena chega no dia 27 de setembro à Serra do Bussaco, onde as tropas do Wellington dominam os cumes. O general britânico conta com 50.000 homens e está disposto a entrar em combate uma vez que o terreno o beneficia. A batalha final resolve-se de forma dramática com ataques de baioneta. Quando, no final, os franceses se retiram para Coimbra, perderam 5.000 homens contra apenas 1.200 dos aliados luso-britânicos. Com a vitória no Bussaco, Wellington recupera parte do seu prestígio perante os aliados portugueses. Mas o chefe militar britânico continua a ser acosado de perto pela cavalaria de Massena, que tenta cercá-lo. Então Wellington ordena a retirada de todas as forças para trás das linhas defensivas, que se estendem pela península de Lisboa e que são conhecidas como Torres Vedras. Torres Vedras é um gigantesco sistema de fortins e redutos que se construiu sobre colinas e cortes naturais ao longo de 40 quilómetros. Estão dispostos em 3 linhas paralelas que o exército luso-britânico ergueu em absoluto segredo durante um ano, recorrendo a milhares de operários. Massena, desconhecendo essas defesas, inspeciona-as atentamente durante meses e compreende, por fim, que são inexpugnáveis, que perdeu tempo precioso nos cercos de Ciudad Rodrigo e de Almeida. O velho marechal começa a retirar-se com o seu exército para a praça de Ciudad Rodrigo.
Em 1811, Napoleão substituiu Massena por Marmont, um militar que tem diante de si a tarefa titânica de reagrupar o debilitado exército de Portugal. Ao avançar, o exército francês estendeu demasiado as suas vias de abastecimento, tornando-as muito vulneráveis às investidas de grupos guerrilheiros que as atacam por toda a geografia peninsular. A retirada francesa para a Espanha torna-se extremamente penosa. O novo fenómeno de uma população armada originário de Portugal e Espanha vai servir de exemplo a todos os povos europeus oprimidos por Napoleão. A partir de agora, já se sabe como é que o imperador pode ser vencido. Em outubro de 1811, dá-se um dos factos mais surpreendentes de toda a campanha peninsular, quando El Charro, que pretende apoderar-se de um rebanho de gado em poder dos franceses, captura por acaso o general Reynaud, comandante-chefe da praça de Ciudad Rodrigo, enquanto este passeia tranquilamente pelo exterior das muralhas ao abrigo dos seus canhões. Com este prisioneiro, o intrépido guerrilheiro apresenta-se a Wellington. Assombrado, o chefe militar inglês felicita El Charro. Além disso, Wellington obtém uma informação valiosíssima de Reynaud sobre as defesas e a guarnição de Ciudad Rodrigo. Em janeiro de 1812, Wellington estabelece o seu quartel-general na localidade portuguesa de Freineda. A partir daí, o general britânico e o seu Estado-Maior analisam a nova situação criada em Espanha, muito favorável aos aliados. Napoleão retirou 30.000 soldados da península para participarem na sua ofensiva contra a Rússia. Wellington conta finalmente com um grande exército e dispõe-se a tomar a iniciativa, aproveitando os êxitos que obteve no Bussaco e em Fuentes de Oñoro. O general inglês quer explorar o efeito surpresa, uma vez que em pleno inverno as tropas inimigas costumam estar dispersas ou recolhidas em quartéis. A ofensiva começará com a reconquista de Ciudad Rodrigo, utilizando a importante informação que o general Reynaud lhe deu. Wellington pretende que o ataque comece na noite de 19 de janeiro, sendo o chefe de operações o general Picton. A investida inglesa é devastadora. No assalto distinguem-se pela sua audácia os batedores portugueses e os Royal Green Jackets do 95º de Rifles. Uma mina francesa deflagra numa poterna da muralha e faz 150 mortos. Mas os aliados já entraram na cidade e combate-se nas ruas porta a porta. O saque é inevitável. No fulgor da batalha, o valente general Robert Crawford cai ferido de morte nos fossos da cidade diante dos seus homens. A sua morte provoca uma grande consternação em Ciudad Rodrigo, onde sempre foi considerado o aliado inglês mais fiel e querido. A ofensiva iniciada por Wellington com a conquista de Ciudad Rodrigo vai terminar com uma batalha final em campo aberto. O objetivo de Wellington era derrotar o exército imperial de Portugal, destacado oportunamente pelo Marechal Marmont. Wellington obrigou o exército de Portugal, que estava disperso, a atravessar o Douro. Porém, Marmont tinha recebido o reforço de uma divisão e, sem esperar a ajuda que havia solicitado, dispôs-se a contra-atacar Wellington. Durante cerca de 8 quilómetros, o exército de Wellington e o de Marmont marcharam em paralelo, observando-se mutuamente desde a posição do Guarenha até Cantelpino. Wellington foi defender Salamanca, na posição de San Cristóbal de la Cuesta. Por sua vez, Marmont decidiu atravessar o Tormes entre Alba e Huerta.
na sua precipitação para cortar a retirada do exército inimigo, foi mandando as unidades, à medida que chegavam, atravessar o rio de tal modo que o exército francês avançou, deixando grandes espaços entre as suas unidades. Wellington, que tinha atravessado o Tormes por Salamanca, posicionou o seu exército entre este ponto e a povoação de Arapiles. Porém, ao perceber o erro do seu adversário, mandou atacar o centro. A vitória decisiva de Arapiles obrigou o rei José a abandonar Madrid pela segunda vez e a retirar-se para Valência. Nesse momento, Wellington manda lançar um ataque surpresa devastador à terceira divisão Pakenham e à cavalaria pesada do general Le Marchand, que irrompem como uma tromba de água nas alas francesas, semeando a morte, o pânico e a confusão. 8 batalhões imperiais são arrasados. O Marechal Marmont é gravemente ferido, bem como o seu sucessor, e durante um período crucial os franceses ficam sem comandante. A debandada é geral. Obedecendo aos seus capitães, os homens tentam recompor as linhas formando quadrados, mas tornam-se mais vulneráveis aos disparos certeiros das alas anglo-portuguesas. Ao cair da tarde, os franceses compreendem que perderam a batalha e retiram-se, abandonando no campo os seus feridos que, durante a noite, serão assassinados e espoliados pelos habitantes locais. Em Arapiles, a França sofreu 14 mil baixas, bem como a maior das derrotas do exército imperial até ao momento. Para Wellington, contudo, esta será a sua grande vitória, a preferida, a que suplanta Waterloo. Bonaparte foi o verdadeiro responsável pela catástrofe peninsular. Deveria ter assumido o comando do exército de Portugal para acabar com o inimigo, mas delegou a responsabilidade em Massena. O marechal veterano não obteve do imperador o apoio que a campanha peninsular exigia. Ao obedecer às ordens, Massena enredou-se numa teia de cercos que podia ter evitado atacando Wellington em Portugal, quando este ainda estava frágil. Wellington demonstrou que a sua estratégia foi a correta, apesar da incompreensão dos aliados. Não cedeu ao desafio de uma batalha em campo aberto que teria perdido e pôde terminar assim a construção das linhas de Torres Vedras, de onde lançou finalmente a sua ofensiva. Napoleão chamou à campanha peninsular a sua úlcera que sangra. Para a sua mente de soldado, a verdadeira natureza da guerra atávica que se desenrolava em Portugal e Espanha era incompreensível. As triunfantes águias imperiais que dominavam todo um continente iniciaram o seu ocaso em Ciudad Rodrigo e Almeida, duas pequenas povoações de uma região remota da Península Ibérica. Pim Pam Pum, produção audiovisual. Este documentário foi realizado para dar a conhecer o extraordinário legado histórico e cultural do território hispano-luso.
Atualmente é um espaço rural com muito interesse, testemunho dos acontecimentos históricos que contribuíram significativamente para o futuro político e militar da Europa do século XIX. Nestes territórios trabalham associações não lucrativas que envidaram esforços financeiros e humanos para que este documentário pudesse realizar-se. O objetivo destes grupos de ação local é procurar o desenvolvimento endógeno sustentável das suas áreas de atuação. Com a realização deste documentário, procuram a sua divulgação global como potencial de desenvolvimento de zonas rurais que possam contribuir para o sucesso desse ambicionado desenvolvimento endógeno sustentável.